Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do domingo da Epifania. A Epifania é a manifestação do Senhor. Deus se manifesta à humanidade. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, inscreva-se para receber notificações de novas publicações. Os textos nos são apresentados para reflexão, como pela leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 6. O salmo responsorial é o salmo 71. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de 2 a 3, depois de 5 a 6. O Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Deus se manifesta à humanidade. Se manifesta como luz. A luz que veio para iluminar a todo ser humano. A primeira leitura já nos dá o caminho para que possamos sermos iluminados por Deus. Levanta-te e acende a luz. A igreja, esta luz que ilumina a humanidade. Aí podemos nos questionar como que a igreja pode ser luz diante de um mundo onde existem tanta miséria, existe a corrupção, existe muitas vezes até situações que a própria igreja se apresenta como trevas. É importante a nossa reflexão. A igreja é luz porque ela é iluminada pelaquele que se manifestou, Jesus Cristo, que a fundou para que ela, presente no meio dos homens, pudesse ser sinal de salvação para toda a humanidade. Precisamos entender que nesse tempo de Natal, nós éramos convidados para nos dirigirmos a Belém. Como eu dizia, a igreja é luz e a igreja é Belém. Se nós não nos dirigirmos a Belém, se os pastores não tivessem se dirigido a Belém, se os magos não tivessem dirigidos para Belém, jamais eles poderiam encontrar-se com Jesus Cristo, o menino presente naquela manjedoura. E talvez aí esteja a resposta, porque que mesmo a igreja sendo luz, não tem iluminado como deveria. Porque muitas pessoas se dizem de Cristo, mas não se dirigem a Belém. Ou se dirigem a Belém, não conseguem se encontrar com Jesus. Com toda certeza, em Belém tinha
muitas grutas. E talvez muitos vão a Belém e entram numa gruta que não está presente Jesus. Não é a gruta que Jesus nasceu. E depois, na igreja, começam a fazer coisas que estão totalmente contrárias àquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos para a nossa salvação. E esta igreja, que muitos veem e percebem que não é sinal de luz no mundo, que não é sinal de manifestação do amor de Deus no mundo, esta não é a igreja de Cristo. E se é igreja de Cristo, quem anuncia nunca fez a experiência de Cristo se essa pessoa não se dirigiu a Belém, se essa pessoa não experimentou aquilo que os pastores experimentaram, que os magos experimentaram a terem o encontro com Jesus. Os pastores saíram anunciando as maravilhas que tinham experimentado naquela gruta. É importante nós, nesse dia que celebramos a manifestação, a epifania de Deus, refletirmos, primeiro ponto, se nós, ao nos dirigirmos a Belém, entramos na gruta certa, se é realmente a gruta que está Jesus. Segundo ponto, se nós nos dirigirmos a Belém, se de fato nós adoramos a Jesus como os pastores fizeram a se encontrarem com ele. Terceiro ponto, se nós, ao nos dirigirmos a Belém, a gruta onde está Jesus, nós voltamos glorificando, nós voltamos anunciando que de fato aquela simplicidade que nós encontramos na manjedoura de Belém nos comoveu, tocou os nossos corações de tal maneira que saímos para anunciar esta maravilha experimentada. Agora precisamos olhar para os magos que se dirigem a Belém. Esta caminhada não é fácil, porque precisariam de um sinal para os conduzir até a gruta de Belém. O sinal dos magos foi uma estrela que os conduzia até eles chegarem diante do menino Deus presente naquela manjedoura. Trazendo para os dias de hoje, a nossa estrela é o Espírito Santo. E podemos dizer que se os magos tivessem já experimentado a manifestação do Espírito Santo, a viagem deles seria muito mais fácil. O que eu quero dizer é que hoje nós, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, a nossa viagem, embora difícil, é muito mais
tranquila de que os magos caminhando pelo deserto para chegar até Belém. O Espírito Santo é que nos guia para chegarmos até Belém, que é a igreja. E ali em Belém, necessariamente encontrarmos a gruta certa, encontrarmos a gruta do menino, prostrarmos diante dele e adorá-lo. A segunda realidade que precisamos refletir em nossas vidas foi as dificuldades que os magos encontraram pelo caminho. O inimigo não queria que Deus se manifestasse aos magos. E o principal inimigo foi Herodes, que tentou enganar aqueles que caminhavam, que se dirigiam a Belém, dizendo para eles que eles fossem adorar o menino, depois voltassem para que ele também, sabendo onde o menino estava, pudesse também ir adorá-lo. Herodes. Quantos Herodes encontramos no mundo que quer nos desviar do caminho que nos direciona para Belém, que é a igreja, nos direciona para Cristo, que é o nosso Salvador. No entanto, se a estrela que guiava aqueles magos conduziu eles com sabedoria, imaginemos nós hoje sendo conduzidos pelo Espírito Santo, com que sabedoria precisamos lutar contra o Herodes do mundo, ou os Herodes do mundo. Eles foram avisados em sonho para retornar, depois de irem a Belém adorar o menino, por um outro lugar. Esta reflexão nos leva a entendermos que depois que nós nos dirigirmos a Belém, nos encontrarmos com o menino na gruta, não devemos voltar pelo mesmo lugar. Ou seja, não devemos viver a vida que nós vivíamos antes de nos encontrarmos com Cristo, com a igreja. Precisamos de uma vida nova. Deus, na sua epifania, se manifestou em nossas vidas para que nós pudéssemos mudar de vida e começarmos a voltar para o mundo, para a nossa realidade. Não devemos deixar a nossa realidade viver o que nós vivíamos antes, mas não pelo mesmo caminho, mas por um outro caminho, onde Herodes não poderá nos encontrar para querer matar o menino que nós o encontramos para a nossa salvação. E a terceira reflexão em relação aos magos é que eles ofereceram o melhor que tinham: ouro, incenso e mirra. Cada um ofereceu o melhor que tinha, reconhecendo no ouro a realeza de Jesus, reconhecendo no incenso a divindade de Jesus, e também reconhecendo na mirra
oferecida a paixão de Jesus. Precisamos, neste dia que celebramos a Epifania, a manifestação de Jesus, oferecermos o melhor que nós temos, para que, oferecendo o melhor que nós temos, Deus possa, de fato, manifestar nos nossos corações, em nossas vidas, nos levando a fazermos já aqui nessa caminhada para a eternidade uma profunda experiência de salvação, porque Jesus já se manifestou e Jesus é a promessa do Pai desde quando nós caímos no pecado no paraíso, para que pudéssemos encontrar nele o caminho de volta para casa, que é o paraíso outrora perdido, e em Jesus Cristo nos é aberto para que possamos caminhar para a salvação eterna. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.